128, irmãos, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Graças a Deus. Irmãos amados, nós sabemos, todos nós, que o livro dos Salmos é um livro, na verdade é um inário da Bíblia Sagrada. É um livro que contém uma coleção de cânticos que foram entoados em vários momentos na história do povo de Deus. Foram entoados quando o povo de Deus estava feliz, quando o povo de Deus estava triste, quando o povo de Deus estava necessitado, quando eles estavam na peleja, não é? Então, em cada momento foi composto um hino, e esse hino ele foi registrado aqui. Ele foi registrado aqui no livro dos Salmos. O Salmo 128, ele é conhecido como o Salmo da Família, porque ele relata aqui nas suas páginas, ele relata o que acontece com o homem, não é, que teme a Deus. E por sinal, a Bíblia Sagrada ela diz: bem-aventurado aquele que teme a Deus. E ele vai relatar as consequências do temor a Deus. Não só teme, como também anda em seus caminhos, não é? Bem-aventurado o homem que teme a Deus e que anda em seus caminhos. E ali traz, no Salmo 128, as consequências sobre a sua casa. Você percebe que a Bíblia vai dizer assim, pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então você observa que essas três coisas, comer do trabalho das suas mãos, significa que Deus abre porta para quem é fiel a Ele. Eu falei outro dia, um irmão veio pedir a mim para orar por uma porta de emprego para ele. Ele disse: mas eu não tenho lhe visto nos cultos. Ele disse: pastor, é porque eu estou meio triste, não venho nos cultos. Eu falei: não, como triste, você não pode ir a outros lugares, mas na igreja você tem que vir. Porque na igreja é onde a gente busca e encontra a presença de Deus. A Bíblia diz: o que teme ao Senhor e o que anda em seus caminhos. Aí a Bíblia diz: vai comer do trabalho das suas mãos, é uma promessa garantida. A Bíblia diz que será uma pessoa feliz e irá bem. E aí você vai ver que os versículos seguintes vai falar dos filhos, da esposa, dos netos e vai falar da paz. Vai falar da eternidade, tem uma palavra escatológica aí. Eu não vou explicar todo o Salmo 128 agora, porque nós temos que começar a falar sobre a família. E esse é um assunto que tem que ser pertinente a todos nós, a toda idade, toda e qualquer idade. Por quê? Vou explicar para os irmãos. Eu já ouvi aí, inclusive aqui na nossa região aqui que nós moramos, algumas pessoas incentivando os jovens a não casarem. Incentivando os jovens não, você não precisa casar, é melhor que você esteja só. Não. Casamento foi criado por Deus, instituído por Deus. A família foi instituída por Deus. Os mais jovens precisam se preparar para constituir uma família. Por sinal, a família é a base da sociedade. Os mais antigos precisam saber de fato o que é a família e precisam saber dirigir a família. A família não é composta só de coisas boas. Também a família é composta de desafios. Está inserido no contexto da família desafios. É comum chegarem pais para mim e dizerem: pastor, o meu filho está passando de uma fase para outra, por exemplo, da infância para a adolescência, ou da adolescência para a juventude, e está me dando certo trabalho, está começando a me questionar, está começando a querer me enfrentar, está começando a ter umas ideias meio malucas que eu não sei de onde ele foi tirar isso. Os pais precisam aprender a lidar com os filhos, e os filhos precisam aprender a lidar com os pais.
Agora há pouco eu estava ali fora com o irmão, e passou uma irmã ali fora, e o jovenzinho, pequenininho, uma criança pré-adolescente, falou assim: lá vai fulana. Daí o irmão foi lá e repreendeu ele, e disse: não é fulana que vai ali. Ou você chama dona fulana, ou então você chama irmã fulana, porque você tem que respeitar ela, porque ela é mais velha que você. Os filhos também precisam ser orientados acerca do tratamento com os pais, do tratamento com os parentes, com as autoridades. Não é verdade, irmãos? Então é algo que atinge toda a igreja, todos nós. E é interessante como, quando nós falamos, nós aprendemos um pouco mais sobre o assunto. E eu quero começar a falar com você, a refletir acerca de como está esse assunto na atualidade. Não precisa, irmão, ser um grande especialista para saber que família, para saber que igreja e todas as outras instituições desse mundo, elas vivem, elas não estão passando, elas vivem momentos de crise. Porque se a gente disser que está passando, a gente vai dizer ao povo que a crise é dos dias atuais e a culpa é nossa. Não é. A crise institucional nas instituições da sociedade vem desde o princípio. Por exemplo, quando o pecado entrou no mundo e o homem tomou conhecimento do que era bom e do que era ruim, e começou a se inclinar para as coisas ruins, as instituições começaram a entrar em declínio. Por exemplo, qual é a notícia que a gente tem dos primeiros irmãos que a Bíblia Sagrada cita? Caim e Abel. Até então a gente sabia dos pais, mas quando a Bíblia vai falar dos primeiros irmãos, diz assim: aí Caim matou Abel. A primeira notícia que a gente tem quando a Bíblia faz menção a irmãos é o primeiro homicídio que a Bíblia Sagrada registra em suas páginas. Primeira notícia de irmãos é o primeiro homicídio, é um crime previsto no Código Penal. Então você observa que a crise na instituição, nas instituições, elas começam a surgir quando o pecado entrou no mundo. Sabe de onde vem, irmãos? As dissensões, as porfias, as lutas, as pelejas, os desentendimentos. Não vem de outro lugar senão do pecado do homem. O pecado é o motivo maior de nós estarmos presenciando o caos. Nós presenciamos o caos, irmãos, em todos os lados. Agora, falando das instituições espirituais, nós vamos citar duas. Por exemplo, a família e a igreja. São duas instituições da Bíblia Sagrada que diariamente estão sendo afrontadas. Eu poderia citar aos irmãos aqui as diversas afrontas. Então, irmãos, você observe que a igreja e a família, se você não está percebendo, ela está sendo bombardeada. É interessante eu falar sobre esse assunto, porque até então eu estou falando, destrinchando os versículos da Bíblia com os irmãos. E nós vamos já chegar na Bíblia para justificar o que eu estou falando. Mas é importante falarmos assuntos atuais também, que é para a gente não se transformar numa seita, né? A gente ficar aqui e ficar lendo o que está acontecendo lá fora. Eu vou dizer algumas coisas para os irmãos. Olha, primeiro, como é que a família está padecendo? Vamos citar algumas coisas. Que as pessoas estão dizendo dentro da igreja que é normal. Irmão, olha, eu vou falar de mim. Por exemplo, disseram para mim assim: pastor, o senhor não precisa estar toda hora. Entrou uma pessoa aqui, disse que queria falar comigo. Aí disse: pastor, o senhor não precisa estar toda hora de sapato social e calça social. Aí eu já fiquei meio assim, mas por quê? Casal. Não, pastor, porque o senhor é jovem. Vista uma calça jeans, vista uma camisazinha rosa, bota um óculos escuro aqui, seja um homem mais charmoso, corte o cabelo assim mais jovial, porque o senhor é um homem jovem. Eu disse: não, querido, você está confundindo as coisas. Eu posso até ser jovem, mas eu escolhi ser pastor. E se eu sou pastor de igreja, eu não posso ser pastor de igreja só na hora do culto. Eu tenho que ser pastor de igreja toda hora. Ninguém pode me encontrar na rua disfarçado, né, irmãos? Vou vestir, diga aí, irmãos, vou vestir uma calça jeans, uma camisinha baby look, né? Que só vem a metade da camisa, porque os homens estão vestindo até camisa de mulher agora. Vamos vestir uma camisinha baby look, cortada a metade da manga, e vou andar com um sapatinho branco, né? Aí disfarçado, para ninguém saber que eu sou pastor. Não, eu tenho que ser pastor 24 horas. Ontem eu conversava com o irmão e eu dizia: irmãos,
Eu escolhi ser pastor. Pastor dorme tarde e acorda cedo. Pastor ora com a igreja, pastor prega a palavra, pastor tem que resolver problema. A função do pastor é essa, não tem como fugir. Não tem como, irmão. Se eu for diferente disso, vocês ligam para o presidente e peçam para ele me tirar daqui, porque eu não estou fazendo o meu papel de pastor. Agora, voltando para a família, nós poderíamos citar algumas coisas que, semelhantemente ao que queriam que eu fizesse, e tem muitos fazendo isso, hoje está se tornando coisa normal. Eu vou falar. Sabe como é que a família, irmãos, ela está sofrendo nos dias de hoje? Divórcios, separações. Qual a diferença, pastor, de divórcio para separação? Eu vou dizer, eu vou explicar o correto para vocês. Divórcio é quando um casal resolve se separar legalmente. Legalmente, essa separação judicial é chamada de divórcio. Para muita gente isso é uma coisa normal. Biblicamente falando, não é. Eu estou aconselho as pessoas que estão namorando. Aliás, quando vem falar comigo para dizer que quer namorar, aí eu começo a dizer: olha, tem que namorar para casar. Crente não pode viver em palhaçada. Começar a namorar para acabar no outro dia. Isso não é coisa de crente. Crente namora para casar. Agora, o namoro de crente tem que ser assim, 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 assim. Pronto, você quer namorar? Daí a pessoa olha para a cara da outra: quero. Então tá bom, vou ficar observando. Quando vem falar comigo para casar, pegue mais 1h40 de sermão. E às vezes, quando eu estou fazendo casamento, eu me usa, daí eu falo as coisas e digo: você ainda quer casar? Porque tem que falar a verdade. Crente em casa, hoje em dia, eu vejo pessoas aconselhando outras e dizendo assim aos casais: olha, se não está dando certo, separe, procure logo a separação. Não, irmão, não. Se eu for falar com o pastor, ele vai querer impedir minha separação. Claro, eu sou pastor de igreja e eu ando conforme a Bíblia Sagrada. Agora, o que é a separação? Eu vou dizer para vocês: é quando a família se separa. Tem filho saindo de casa para ir morar só. Não, o filho tem que morar na casa dos pais, a não ser que seja um motivo de força maior. Por exemplo, foi estudar em outra cidade, foi trabalhar em outra cidade, tudo bem, vai ter que morar fora. Agora, que conversa é essa do filho sair da casa do pai? Vou alugar um kitnet para mim, para morar lá, porque eu não suporto meus pais. Vou passar uma parede no meio da casa para não olhar para a cara dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. Precisa se converter, isso não é coisa de filho. Isso está fazendo com que a família entre em crise. Eu posso continuar, irmão? Diga amém. Amém. Então vou continuar. Abandono de criança, aborto está se tornando coisa comum. Abandono de criança, violência. Tá certo? Aí na televisão agora é moda os maridos esbofetear a cara da mulher. Vocês estão vendo aí, não estou inventando não, está na mídia. Mas eu não vou comentar isso. Mas parece que é moda. A mulher pegar um pedaço de pau e bater na cabeça do marido quando ele está dormindo de noite. Sangue de Jesus repreenda o Satanás. E que isso, irmão, esteja bem longe da igreja. A família, secularmente, a instituição família, ela está em crise. Ela vive em crise. E nós precisamos andar na contramão da crise, que é a contramão do mundo. Glória a Deus. A nossa família é diferente, irmão. A nossa família, ela é conforme a Bíblia Sagrada. E conforme a Bíblia Sagrada, a família tem um padrão de ser. E nós não podemos fugir desse padrão. O que aconteceu antes de você ser crente, fica para lá. Eu estou falando agora que você é crente, para não confundir a cabeça de ninguém. Pastor, antes de eu ser crente, aconteceu isso, as coisas velhas passaram. Eu estou falando de agora para frente. Quer ver? Eu vou falar da igreja agora. Quer ver uma coisa? O aumento no número de denominações. Como é que isso é um problema, pastor? Vou dizer para vocês. Tem pessoas, hoje estão abrindo igreja por brincadeira. Eu não falo mal de igreja nenhuma, mas eu vou dizer uma coisa: tem pessoas que estão agindo assim, ó. Eu não concordo com o que o pastor está falando. Vamos aqui, ó, formar o nosso grupinho e vamos abrir a nossa igreja e vamos eleger um pastor. Não, irmão, não é assim que se elege pastor. Não é assim. Pastor não é eleito por homem, pastor é eleito por Deus. E é um homem sério, ele é separado com a imposição de mão de outro ministro. E ele é ordenado em nome da Trindade. Não é uma brincadeira qualquer. Mas tem pessoas se reunindo aí e abrindo vão abrir a minha própria igreja.
E geralmente a finalidade não é outra. Aqui nessa igreja, acabou o culto um dia, eu tenho testemunha aí, ó. Acabou o culto um dia, tinha 2 rapazes aqui atribulados, me chamaram ali naquele canto ali, eu me sentei bem ali no banco dos adolescentes. Aí começaram a dizer que tinha um galpão de R$1,5 milhão, não sei o quê, e começou uma história comprida. E eu disse, mas me diga uma coisa, o que é que eu tenho a ver com essa história toda? Aí eles disseram assim, aí um deles falou assim, Messias, pronto, é seu pastor, isso aí é seu. Foi assim que ele falou? Pronto, é seu. Eu disse, como assim é meu? Você está me dando de presente uma ruma de galpão caro? Ele disse, não, vou botar uns bancos lá dentro, um sistema de som, e o senhor vai ser pastor da minha igreja. Pronto, você vai ser presidente. Eu digo, miséria, Satanás, você está pensando que eu sou o quê, rapaz? Não é assim não. Não é assim não. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para ser ludibriado por ninguém. Eu não estou aqui para ser comprado por ninguém. Eu estou aqui para ser pastor de igreja. E pastor de igreja é coisa séria. Aí depois dos dias vieram outros com a mesma proposta. Agora se eu fosse fraco, diga aí, se eu não andasse conforme a Bíblia, se eu não andasse na contramão do mundo. Aí um deles disse, pastor, o senhor tem a possibilidade de ganhar uns R$30 mil por mês. Eu digo, está repreendido, meu irmão. Na minha Bíblia, Satanás, ele tentou Jesus dessa maneira. Daí Jesus olhou para ele e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor o homem viverá. Tentou Jesus com dinheiro. E quer ver uma coisa mais? De tanto cometerem atrocidade, a Bíblia Sagrada está caindo em descrédito. Agora no carnaval, tem pastor famoso que formou bloco de escola de samba e colocou no Facebook como se aqui, não, o apóstolo Paulo disse mentira. O apóstolo Paulo em nenhum momento foi mundano, ele sempre foi um homem santo de Deus. Mas estão aí, essas pessoas querem ganhar quem para Jesus? Não caiam, irmão, no engano. Quando alguém quiser a presença de Deus, eles não vão procurar bloco de escola de samba não, eles vão procurar uma igreja séria. Eles vão vir congregar com a gente. Porque eles sabem que aqui a gente prega a Bíblia ainda ora pelos enfermos, ainda crê que Jesus cura. Glória a Deus. Então, irmão, baseado nisso, olha, você vê que eu nem entrei no assunto da família ainda. Veja que coisa terrível que é, ó. A Bíblia é um manual para uma família estruturada. E a igreja é o local onde as pessoas crescem na graça, no conhecimento e na comunhão, meu irmão. É aqui, nessa igreja, esse lugar foi reservado para a palavra que estrutura a família, não é? Ser pregada e os irmãos exercitarem a graça, o conhecimento e também a comunhão entre os irmãos. Então veja que nós temos a obrigação de manter a igreja santa e de manter a família na direção de Deus. Essa é a verdade. Eu poderia comentar algumas coisas aqui, onde as pessoas crescem na graça e no conhecimento. Me diga uma coisa, por que na terça-feira a gente fica estudando a Bíblia dessa maneira, fica instruindo os irmãos? E na quinta-feira os irmãos têm liberdade para dar glória a Deus, para pular, sapatear, buscar a presença de Deus, até eu. Porque a igreja tem que andar em equilíbrio. Para as famílias terem equilíbrio, a igreja precisa ter um equilíbrio. Você imagine se eu só ensinasse para vocês graça. Sabe o que é que a gente seria? Crente fanático. Sabe como é crente fanático? Ele liga a salvação ao paletó. Eu só vou ser salvo se eu usar paletó. Não, eu sabe mais, pastor, porque ele só usa paletó. Eu uso, irmão, porque o sacerdote, ele sempre andou com vestes especiais. Mas a minha salvação, o sacerdote sempre andou diferente das demais pessoas. Aqueles que almejam um cargo ministerial têm que saber disso. Tem que andar com vestes diferenciadas. Agora, eu não condiciono a minha salvação isso aqui. Agora tem radicais que, não é? É aquela pessoa que só recebe graça, graça, graça. Cadê? Não trouxeram a água ainda, mas quando trouxer a água, a graça é aquele que vai dizer assim, ó, receba aí poder, aí joga água. Eu vi um vídeo na internet de uma pessoa cuspindo na boca de outra. Você viu esse vídeo, Gelson? Você que gosta de vigília, tenha cuidado. O homem mandou o homem abrir a boca assim, irmão Valdem. Ele arreganhou a boca e disse assim agora, aí ele pegou, tomou água e cuspiu. Aí o camarada saiu rodando e caiu no chão. Sabe o que é isso? Fanatismo.
é muita graça e pouco conhecimento. Quando tem muito conhecimento e não tem graça, aprenda isso. Muita graça sem conhecimento gera pessoas fanáticas. Muito conhecimento sem graça gera, irmão, pessoas cultas e incrédulas. Nós já tivemos pessoas aqui que pregaram mensagens muito bonitas, mas não tem unção. E a unção ainda faz a diferença na nossa vida. É o conhecimento sem graça. Eu já fui pregar em lugar onde ficavam pessoas aqui atrás de mim e ficavam lá observando o que eu estava falando, com a mão na boca, assim, como quem estava me afrontando para ver se eu estava falando corretamente, examinando o que eu estava falando. É muito conhecimento sem graça. Agora, graça com conhecimento, irmão, gera, sabe o quê? Poder de Deus. Graça com conhecimento é aquele irmãozinho simples que vem aqui e ele diz assim: para não ficar em minhas palavras, eu vou ler um versículo. Aí lê um versículo e às vezes não prega nada, coisa com o que está no versículo. Mas ele tem o conhecimento nas mãos dele e ele tem a graça, porque ele ora todos os dias. E de quebra ele exercita a comunhão. É a graça com conhecimento, gera poder de Deus. É por isso que nós temos que ser uma igreja equilibrada. E crentes equilibrados também. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia e orar. A gente lê a Bíblia para crescer em conhecimento e ora para crescer em graça, irmãos, diante de Deus. Agora, outra coisa que eu queria falar. A única resposta para o problema da sociedade, o que é, irmão? A Bíblia Sagrada, é ou não é? É a Bíblia. Agora, a igreja é a única instituição do mundo que porta a Bíblia Sagrada em suas mãos. Agora você imagina, se nós entrarmos na onda da secularidade e aceitarmos as coisas do mundo dentro da nossa igreja, a nossa igreja vai portar, irmão? Vai portar a palavra de Deus? A gente vai em lugares e as pessoas falam mal da gente. E dizem assim, falam mal da gente, diz: venha para cá, irmão, porque aqui você vai dançar a noite inteira, aqui é só dança, aqui é só rock and roll. Né? E vamos lá, e vamos dançar, e vamos chamar o povo como quem chama um bando de galinha, batendo, troca o povo por uma lata e começa a bater na lata, bum, 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 como se fosse uma tribo de índio. Aí o povo acha aquilo uma coisa bonita. Eu me sinto ofendido com um negócio dele. Eu nem sou galinha nem índio. Quer ver o que me chama para a igreja? É o Espírito Santo de Deus. Quando dá a hora do culto, eu fico incomodado e eu sei que com todos nós é da mesma maneira. Tenha cuidado, irmãos. Cuidem da doutrina também. Cuidem da vida com Deus. Agora, falando de família, eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta. Por que Deus tem interesse no casamento? Agora eu vou começar a falar, vou entrar no assunto. Começar a falar o assunto. Por que Deus tem interesse no casamento? Eu vou resumir para vocês. Sabe por que Deus tem interesse no casamento? Sabe por que o seu casamento é do interesse de Deus? Eu vou falar e você não pode esquecer jamais. É porque Deus é o supremo criador de todas as coisas. Deus criou o universo, foi Deus que criou o universo, foi Deus que criou tudo que tem no universo, inclusive nós, seres humanos, e também o casamento. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27, está escrito da seguinte maneira. Vá manuseando sua Bíblia e marcando o que você achar interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui mostra Deus criando quem? O homem. Aí ele diz assim: e domine sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui está falando o que, irmãos? Da nossa inteligência, da nossa capacidade de raciocinar. Agora continua a leitura e diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sabe por que Deus tem interesse no casamento? Porque quem criou o homem, a mulher, todas as coisas e o casamento foi Deus. Se você não sabia essa pergunta, você a partir de hoje, quando alguém
muito bom, João. Quando alguém falar com você e perguntar para você assim, mas por que essa história de para que você permanecer casado? É uma pena que hoje os adolescentes não vieram, vou cobrar deles, né? E os jovens não vieram todos. Mas eu vou dizer, para que esse negócio de casamento? Eu me diga uma coisa, você não crê que Deus criou todas as coisas? Deus criou o casamento também. E os mais jovens precisam saber disso. O casamento é uma instituição santa porque ela foi criada por Deus. Quando eu fui casar, o pastor que me casou, ele disse assim: eu tenho um propósito diante de Deus. Eu digo, Senhor, ele falou, Senhor, se é para eu casar alguém para se separar depois, não permita que eu case. No dia do casamento, coloca uma enfermidade sobre mim para não fazer o casamento. E se eu fizer o casamento e alguém se separar, lembre-se daquela passagem, até que a morte o separe. Não é? Então você vê que é uma coisa séria, eu estou falando de algo muito sério. Se algo não deu certo na sua vida há um certo tempo, você observa que muda. Se fosse hoje, a partir de agora seria diferente. Seria diferente, porque você está vendo na Bíblia Sagrada que o casamento é uma instituição divina. E nós temos que lutar por ele. Lute pelo seu casamento. Alguns anos atrás, eu já contei esse testemunho para vocês. Thaisa teve uma depressão pós-parto. As motivações depois eu digo para vocês quais foram. Alguns irmãos até já sabem. Thaisa teve uma depressão pós-parto. Os meus colegas na Universidade Federal, sabe o que é que diziam? Se separa, homem. Sabe o que o médico disse quando eu fui lá, quando eu fui ver o resultado lá do exame de Thaisa? Se separa de Thaisa. Ela vai ficar louca. Teve um colega na universidade que disse assim, extremamente inteligente, PhD em algumas áreas. Eu não sou digno de carregar suas sandálias, como João Batista disse com Jesus, em termos de conhecimento. Mas ele disse assim, Mário, eu estava pensando em você lá em casa. Daí eu cheguei à seguinte conclusão, interne Thaisa, porque ela vai ficar doida. Daí você foi de sério. Ela é meia, mas não precisa internar, graças a Deus. Né? Estou perdoado? Então é o seguinte, ele disse interne Thaisa. Me façam rir. Ele disse interne Thaisa porque ela vai ficar doida. Aí você faz o seguinte, você se separa dela, interna e fica mantendo Thaisa lá no meio dos doidos. Aí você procura outra mulher e se casa com outra mulher, que tem o juízo. Eu disse assim, olhei para ele e disse assim, está repreendido Satanás, que está usando a sua boca para falar comigo. Sabe por quê? Porque quando eu fui casar com Thaisa, eu não fiz propósito com você, nem com qualquer outra pessoa dessa universidade. Quando eu fui casar com Thaisa, eu fiz propósito com Deus. E não é assim, irmão, quando a gente casa? Teve um pastor que falou com a gente, não sei se Thaisa lembra, o pastor Otávio, e ele disse assim, ele falou, eu vinha chegando no templo com Thaisa, de mão dada, aí ele disse assim, esse namoro de vocês é de Deus? Aí eu disse, pastor. Aí ele disse assim, eu quero ver se é de Deus mesmo. Agora só vou ver se é de Deus depois que vocês casarem. Eu disse, por quê? Ele disse, porque depois que você casar, se você continuar vindo para a igreja de mão dada com ela, eu vou dizer, não, esse casamento é de Deus mesmo. Porque a maioria dos casais que eu observo, eles andam de mão dada quando namoram, mas quando se casa, o marido vai lá na frente e a mulher vem lá atrás com o menino e carregando as bolsas. Não pega mais na mão. Não é, irmãos? Casamento é coisa séria. É uma instituição de Deus. Agora veja só, vou falar mais uma coisa. O plano de Deus para o casamento, lá em Gênesis 2,18, diz assim, Deus disse bem assim, então o Senhor declarou, Gênesis 2,18, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Farei para ele alguém que o auxilie. Tem versão bíblica que diz, farei para ele uma auxiliadora, ou uma ajudadora em outras versões. Quem foi que fez a ajudadora para o homem, irmãos? Foi Deus que fez. Foi Deus que uniu homem e mulher. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus preparou outro homem. Vou colocar na vida do homem outro homem, para ele não ficar só.
Aí outro vai dizer assim, não pastor, mas é meu amigo. Não, querido. Uma vez teve um irmão lá de onde eu vim, que ele insistia com o pastor para fazer um programa da madrugada, no rádio. Aí o pastor disse assim, não, vou fazer uma escala, cada um faz um dia. Aí ele disse assim, não pastor, eu quero fazer todos os dias, só aceito se for para fazer todos os dias o programa. Aí o pastor disse assim, e a sua mulher morreu? Ele disse não. Ele disse, e o que é que você faz de noite com sua mulher? Para que você quer trocar sua mulher pelo rádio? Por que você não vai dormir com ela? Se você quiser fazer o programa, é uma noite, as outras você tem mulher e você tem filho. Quem preparou a mulher para o homem e o homem para a mulher foi Deus, irmãos. Deus instituiu o casamento e Ele disse como seria o casamento. Agora eu quero falar mais algumas coisas para vocês. O que é o casamento? Vamos lá, vamos definir o que é o casamento. Porque além da gente saber na Bíblia, a gente precisa saber definir também o que é o casamento. O casamento, irmãos, primeiro, é uma instituição divina. Nunca esqueça isso. Casamento é uma instituição divina. Os mais jovens, os pais que estão aqui, quando os seus filhos nascerem, Adriel não está mais ali, já foi. Senão eu ia dizer para ele veio só ajustar o som. Que está preocupado, Poliano está naquela. Nasce, não nasce, ele está no sufoco. Está o irmão Adriano com Davi, nos braços. Irmão Adriano já deve orar por Davi e dizer assim, Senhor, meu filho hoje é uma criança, mas vai crescer, vai ser um homem. E ele precisa de uma mulher que seja uma auxiliadora, ele precisa casar. As moças, irmãos, as menininhas pequenas, elas já têm que ser apresentadas a Deus. Senhor, está aqui a minha filha, prepara um homem de vergonha para casar com ela. Os pais não estão mais fazendo isso. Chamar o jovem aqui, abraçar e dizer, meu filho, vem cá, eu vou orar por você. Mas aí, sua mãe faz isso, você não responda não. Se ela não fizer, eu vou fazer. Vou chamar você nesse dia aqui e vou dizer, Jesus, prepare uma mulher que seja ajudadora para Manassés. Ele é um servo de Deus, prega nas igrejas, canta nas igrejas, e ele precisa de uma mulher que seja sua auxiliadora e lhe corresponda. Não pode ser julgo desigual, não pode puxar ele para trás, tem que empurrar ele para a presença de Deus. Agora os pais já têm que fazer isso com os filhos. E se algum filho algum dia chegar em casa e disser assim, pai, eu nunca vou casar, chame ele no canto e converse. E se for necessário, use a força. Não, o senhor não vai me convencer. Peraí, que eu lhe convenço agora. É verdade. Escuta o que tem na Bíblia Sagrada. Irmãos, sejam sinceros. Olha, os da minha idade em diante, olhe para mim. Os da minha idade em diante, como é que a gente foi educado pelos nossos pais? Diga aí. Meu pai nunca bateu em mim, mas ainda hoje ele olha para mim e eu tremo as pernas. Tenho 40 anos de idade. Meu pai esse ano completa 69 anos. Mas eu tenho respeito por ele que vocês não imaginam. Quando Thaisa ficou doente, eu não disse nada a ninguém. Eu cuidava de Thaisa, não era? Eu e ela tentei manter o máximo ali dentro de casa o que ela estava passando. Para não expor a situação dela, porque quando está passando é difícil. Um dia meu pai me chamou, Mike conheceu meu pai. É um homem extremamente brincalhão, não é? Extremamente, toda hora está rindo, está brincando. Se ele estivesse aqui, sentado lá onde está o irmão Israel estava rindo. Porque com tudo que eu falasse, ele fazia uma piada ali atrás. Mas um dia eu cheguei em casa e ele disse assim, vem aqui Mário, senta aqui do meu lado. Quando meu pai dizia isso, quando eu era criança, eu já sabia que tinha alguma coisa de errado. Daí ele disse, senta aqui do meu lado. Daí eu sentei. Eu já um homem. E ele disse assim, o que é que você está fazendo com Thaisa? Eu disse, nada. Ele disse assim, você está fazendo alguma coisa com Thaisa. Porque eu não estou vendo Thaisa rir mais. Eu não estou vendo Thaisa brincar mais como ela brincava. Eu não estou vendo Thaisa indo para a igreja. Ele disse assim, olha que eu ainda sou seu pai. E um desprezo meu é um peso muito grande na sua vida. Aí eu fui obrigado a contar para ele. Eu disse, não pai, Thaisa está passando um momento de depressão pós-parto. Daí ele chorou comigo. E a partir daí começou a me ajudar a cuidar de Thaisa. Primeiro, irmãos, o casamento é uma instituição divina.
criada, se é divina é porque foi criada por Deus. E aí tem mais, antes mesmo da queda do pecado. O casamento podia ter sido criado assim. Deus dizer, peraí, o homem vai cair, aí agora vamos fazer o casamento, para salvar o homem da queda. Deus não fez isso. O casamento foi criado antes da queda do homem. Quando todas as coisas foram criadas e Deus disse que todas as coisas eram boas, o casamento já tinha sido criado. Portanto, Deus também disse que o casamento era bom. Não foi criado depois do pecado. Tá certo? Não, vamos nos casar para ver se a gente se acerta. Não, tem que se acertar antes de casar. Vamos casar para ser feliz. Não, tem que ser feliz antes de casar. Vamos fazer um curso de casais para a gente. Não, já tem que ser casado. É algo que foi criado, irmãos, antes, tá certo? Antes do pecado. E para tudo isso Deus declarou que era bom. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 1 do Gênesis. Abra aí, eu vou ler com você. Capítulo 1 do Gênesis, a partir do versículo de número 27. Pense numa Bíblia para ter papel. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 27. Olha o que é que diz aí. Vamos ler o 27, 28 até o 31. Diz assim, Gênesis 1 e 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, em que há fruto, de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que se há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Aí o versículo 31 diz: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Você vê, Deus criou o homem, macho e fêmea. Deus disse como o homem ia se comportar. Ele disse: frutificai-vos e multiplicai-vos. E aí daí a gente vai entender, irmãos, que o pecado do homem no princípio, como alguns ensinam, não foi o sexo, não foi a reprodução. Tem gente dizendo isso: não pode casar porque isso foi o pecado do homem. Não, o pecado do homem foi a desobediência à lei de Deus. Quando Deus disse assim: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que o homem foi lá e comeu. A mulher comeu e deu mais para o homem. Eles desobedeceram o mandamento do Senhor. Você observa que foi Deus que criou o casamento, foi Deus que disse como ia ser o casamento, e Deus disse que no sexto dia, ao final do sexto dia, que tudo aquilo era muito bom. Olha que coisa interessante. Você já sabe que o casamento foi criado por Deus, está na Bíblia Sagrada, e você já sabe que o próprio Deus disse que isso era bom. Não somente isso é muito bom. Dos que são casados aqui, deixa eu pegar deixa eu ver um exemplo aqui. Thaisa, você está arrependida do seu casamento? Você é apaixonada pelo seu marido assim cegamente? Acha ele a coisa mais linda do mundo? Olha, seja sincero, você está diante de Deus, não é? Deixa eu pegar outro, irmão Júnior. O senhor se arrepende de ter casado, irmão Júnior? O senhor se arrepende dos seus filhos? E hoje só aprendeu mais uma? Não, sabe por quê? Porque aos olhos de Deus isso é muito bom. Muito bom. Tá certo? Muito bom. Olha só, irmãos, vamos continuar aqui.
o que é o casamento? Primeiro, é uma instituição sagrada. Segundo, é um modelo a ser seguido. Tá certo? Olha, eu usando o culto para saber, Messias, o que Thaís acha de mim. Oh. Né, irmãos? Olha só. Primeiro, é uma instituição sagrada. Segundo, é um modelo a ser seguido. Preste bem atenção, irmãos. Por que o casamento instituído por Deus deve ser modelo para os casamentos atuais? Eu vou revelar para vocês. Sabe por quê? Porque em toda obra o Senhor confirma com a expressão: e viu Deus que era bom. No entanto, nós acabamos de falar, quando ele se referiu ao casamento, o casamento era muito bom. Então deve ser um modelo a ser seguido por todos nós nos dias atuais, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Quer ver uma coisa? Alguém vai dizer assim: pastor, agora prove no Novo Testamento. Vire aí as páginas da sua Bíblia, até o Evangelho segundo escreveu Mateus. Abra no capítulo de número 19. Mateus 19. Eu não tenho que provar tudo que está na Bíblia. Eu falei do Gênesis. Agora eu vou falar do Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus 19. Diz assim, ó, a partir do versículo de número 3. Vamos ler do 3 ao 9, é bem rápido. Você observa, o contexto é falando acerca do divórcio. Agora, para justificar que o divórcio não era de Deus, você vai ver aqui qual o argumento que Mateus usa. Olha só, olhe para mim, irmãos, antes da gente ler. Quando Paulo disse assim, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, bem assim, Messias: Timóteo, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para instruir com justiça, tal. Paulo estava se referindo a qual escritura? Eu vou lhe dar uma informação. Na época do apóstolo Paulo, o Novo Testamento ainda não estava formado. Então o apóstolo Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento, que eram as escrituras daquela época. Aí se você olha Mateus, você vai ver isso na prática. Você vai ver, ó, acompanha aí, Mateus 19, a partir do versículo 3. Diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, Jesus, não é? Porém, respondendo, disse. Você vai observar que a resposta de Jesus você vai compreender que é mais ou menos, ou seja, exatamente o que está lá no Antigo Testamento acerca do casamento. Ele respondendo, ele diz: não tendes lido que no princípio, olha só, não tendes lido que quando? No princípio, ou seja, fazendo menção ao Gênesis, que é o conhecimento que nós temos do princípio. No princípio, o Criador os fez macho e fêmea. Vocês leram isso em algum lugar? Aí continua a leitura. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aonde está escrito isso, irmãos? Lá no Gênesis, no princípio. Daí você vê, centenas de anos depois, o evangelista Mateus citando o Gênesis para falar acerca do casamento. E, aliás, é Jesus nesse caso que está falando, para falar acerca do casamento e também explicar acerca do divórcio. Daí ele diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Moisés: por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Ou seja, Jesus está dizendo, por causa da incredulidade de vocês, Moisés, ele permitiu dar carta de divórcio, para manter a pureza. E ele vai justificar qual era a pureza que Moisés queria manter. Está no versículo 9, que ele diz assim, ó, olha aí: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, ou seja, ele está dizendo o quê? Por que Moisés mandou dar carta de divórcio?
Porque surgiu no meio de vocês coisas que não estavam previstas no princípio. Quando Deus criou o casamento no princípio, o pecado não tinha entrado no mundo ainda. Não tinha entrado a prostituição, não tinha entrado a lascívia, não tinha entrado a impureza, as obras da carne. Concorda comigo? O pecado veio depois. Quando Deus criou o casamento, não existia isso, vieram depois. Então ele diz, no princípio não foi assim. Agora o pecado entrou no meio de vocês, com o pecado veio a prostituição. Aí por causa da prostituição e para manter o povo puro, Moisés ele permitiu dar carta de divórcio. Vocês estão entendendo? Mas no princípio era essa a vontade de Deus? Não era essa a vontade de Deus. Mas você observa, para justificar, irmãos, para explicar tudo isso aqui, qual foi o argumento que foi usado? O princípio que está lá no Gênesis, a maneira como Deus criou o casamento. Agora, para terminar isso aqui, eu estou indo com bem calma, só para vocês entenderem, um pouco acerca desse assunto. Se você pegar essa revistinha que você tem na sua mão e abrir na página 10, abra aí na página 10. Lá em cima tem alguns conceitos sobre casamento. E eu quero ler alguns conceitos sobre casamento com vocês. Depois a gente vai falar sobre os princípios do casamento. Olha aí. Veja, irmão, como a gente aprende sobre família em um culto, meia hora de culto. Tá certo? Você tem pessoas assim, ó. A finalidade é que você, a partir de hoje, vai olhar para a sua família com outros olhos. Não, minha família é uma instituição sagrada, foi criada por Deus, casamento foi criado por Deus. Se quando eu me separei eu não tinha conhecimento da lei, ninguém nunca sentou comigo para explicar a Bíblia, agora eu entendo. E mesmo que eu não tenha marido, mesmo que eu não tenha esposa, mesmo que eu esteja separado, mesmo que eu esteja viúvo, mas agora eu tenho um argumento para ensinar as pessoas a maneira correta. Olha só, na página 10 diz assim: primeiro, casamento é a união de um homem com uma mulher, que os ligam moral e legalmente por toda a vida, e exclui o relacionamento íntimo com qualquer outra pessoa. Irmãos, eu vou falar uma coisa que as crianças não vão entender. Eu quando viajei, teve uma época dessa que eu viajei para pregar numa escola bíblica em uma cidade lá do Nordeste. Podia ter sido em outra cidade, mas foi numa cidade do Nordeste. Estou dizendo que é porque no Nordeste isso acontece em vários lugares. E eu atendi uma mulher, ela depois do culto, depois que eu preguei, ela veio falar comigo, e ela disse assim: pastor, eu vou me separar do meu marido porque eu descobri que ele está tendo um caso com outra mulher. E eu disse: não, amanhã eu vou na sua casa, vou conversar com seu marido e tal, ele vai lhe pedir perdão, vou cuidar disso para você. No outro dia, eu chamei o marido da mulher e eu disse: você traiu sua esposa? Traí. Por que você traiu? Servo de Deus. Eu traí, ela sabe disso que eu traí. Aí eu chamei a mulher: você sabia que ele estava lhe traindo? Sabia. E por que, mulher, você não já procurou a igreja, a ajuda de um pastor e tal? Ela disse: não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu não estou com raiva porque ele está me traindo com outra mulher. Eu estou com raiva porque ele não me chamou para participar. Daí eu disse: não é o que eu estou pensando. Ela disse: é o que o senhor está pensando. Como que ele me trai com outra mulher e não me chama para participar da traição? E ela usou palavras de baixíssimo calão que eu não posso usar aqui para os irmãos. Irmão, a gente pensa que está distante da gente, não é? Não está. Está bem pertinho da gente. E o inimigo tem usado isso, irmão, como argumento em algumas famílias, sabia disso? Tem pessoas aí, ó. Teve um homem aí outro dia que andou pregando aí pela rua, distribuindo os CDs aí pela rua. Eu até ganhei um CD também. Estava varrendo a calçada da igreja e ganhei um CD. Falando de um anjo, dizendo que era um anjo que não está previsto na Bíblia Sagrada. Se não está na Bíblia, irmão, eu vou pregar para vocês. Mas esse homem passou com esse CD dando na rua. Não sei se alguém aqui recebeu o CD desse homem. Que ele falava que
O segredo para resolver um conflito matrimonial era convidar uma terceira pessoa para fazer parte da relação matrimonial. E vocês não vão acreditar, algumas pessoas caíram nessa história. E aí, irmãos, está na Bíblia? Preste bem atenção. Se pensamento desse tipo sonda a sua cabeça, repreenda agora em nome de Jesus. Eu não vou esperar você repreender, não. Eu mesmo vou repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que têm a esposa e vai procurar felicidade em pornografia. Tem mulheres como essa que tem um marido e era um casal bem aparentado e estavam procurando a felicidade nas orgias. O casamento é entre homem e mulher e não pode haver interferência da terceira pessoa, porque Deus não disse: se unirá o homem sairá da casa dos seus pais, se unirá uma mulher, serão ambos uma só carne. E Mateus ainda diz, Jesus diz: e o que uniu Deus, ninguém pode separar. Me diga uma coisa, estão distorcendo. Eu falo para as moças da igreja. Tem moças da igreja que aceitam namorado e dizem: pastor, eu quero minha carta de mudança. Por quê? Porque o meu namorado congrega em outra igreja, eu vou para lá ficar com ele. Eu digo: não, mas ninguém nunca lhe ensinou a Bíblia. Quem deve deixar a casa dos pais é o homem. O homem que tem que vir atrás de você, se ele quer alguma coisa com você. Vocês quiserem lhe dar o respeito, mas não é verdade, irmãos? Vocês quiserem lhe dar o respeito, você tem que ficar no seu lugar. É assim ou não é, irmão? Estou mentindo? Não, estou ensinando certo. Nada de... Eu falei para algumas já dessa igreja. Você vai sair daqui para trás do namorado, você não está se dando ao respeito. Você está dando direito para o seu namorado faltar com respeito a você. Fazer o que um homem de Deus não faz. Sabe por quê? Porque se ele tivesse respeito... Eu, quando comecei a namorar com Thaisa, no meu dragão, que disseram que ela ia cuspir fogo, ter os pés de fogo, os cabelos de fogo, pronto, é um dragão zorro. Quando eu fui namorar com Thaisa, eu saí de Natal para Parnamirim. É que minha sogra fez uma cirurgia no olho, não pode estar aqui hoje, senão ela ia confirmar. Eu saía de Natal, onde eu morava, para ir para Parnamirim, e ia lá na casa de Thaisa. E sabe quando era o nosso namoro? Como era o nosso namoro? Ou era na igreja, quando a gente se encontrava na igreja. Agora sim, a gente não ficava dando um beijo global na igreja, não. Era na igreja sim, porque a gente se encontrava na igreja. Então lá eu cumprimentava a Thaisa e sentava no ministério e ela lá no banco. De lá eu ficava observando ela sem que ela percebesse. Ou então, quando acabava a escola dominical, que estava tudo claro na rua, daí eu pegava na mão de Thaís e ia deixar ela em casa, sobre os olhares vigilantes e atentos da irmã Francineuda. Aqueles olhão verde, o tempo todo olhando para mim. Né, irmãos? É verdade. Eu vou falar que ela está aqui e vou falar mal dela. Né? Aqueles olhão, e vocês já sabem que ela é brava. Né, irmão? Vá tirar leite com espuma com ela que ela responde. Agora, mas não é verdade? Estou falando, estou ensinando a vocês. O homem deixará a casa do seu pai, se unirá à sua esposa. Tá certo? E o casamento não tem interferência de qualquer outra pessoa. Casou, a mãe, o pai, os irmãos não tem que dar opinião no casamento. Eles têm a vida deles. Segundo conceito, casamento é um compromisso um com o outro. E ambos com os princípios de Deus que promovem a estabilidade e a segurança da família. Terceiro, casamento não é uma união de duas pessoas perfeitas e infalíveis. Isso a gente precisa saber também, não é? Não é um casamento, não é uma união entre duas pessoas perfeitas. Casamento, irmãos, mais de dois seres humanos que estão se aperfeiçoando e amadurecendo na arte de se doar. Irmã Solange, quantos anos a senhora tem de casado mesmo? 9. Em junho faz 65 anos de casado, irmão. Será que eu vou chegar lá um dia, pelo menos me aproximar?
Diga aí, 65 anos de casado. Agora me diga uma coisa, irmã Solange. Ainda hoje não tem coisa no velhinho que a senhora não sabia, né? Que está descobrindo aos poucos. Coisa que eu digo assim, costume, reações que a senhora não sabia. Não é verdade? E ele com a senhora também. Porque o casamento é a união de dois seres humanos que estão se aperfeiçoando e amadurecendo na arte de se doar. Agora eu vou falar para vocês. Sabe por que eu fiz questão de dizer isso? E sabe por que eu estou falando bem devagar hoje? Porque é comum a gente ver no casamento pessoas que não se doam. É comum a gente ver no casamento tanto pais, marido, mulher como filho que não se doam, que diz: não, eu sou assim, eu vou morrer assim, meu costume é esse, eu não vou abrir mão de ser grosso, né? Teve um irmão que deu um murro na cara da irmã, e eu fui lá, né? Me chamaram, e eu fui lá. Eu disse: mas rapaz, como é que você bateu na cara da irmã? Aí ele disse assim: é porque eu olhei para ela, ela tinha botado um batom. Mulher não bota batom. Eu digo: mas você, se eu fosse alguém da sua casa, eu dava um murro na sua boca também, para você ver se é bom. Porque toda mulher tem a sua própria vaidade. Teve um irmão que chegou para mim aqui outro dia. Os irmãos sabem que nós temos que manter o padrão da prudência. Não é verdade, irmãos? Nós temos que ser prudentes. Chegou uma irmã para mim aqui outro dia e disse assim: pastor, eu tenho umas manchas pretas no rosto e eu não tinha essas manchas, está começando a aparecer agora, eu estou com vergonha. Aí, para esconder o rosto, estou botando um pozinho na cara. O que é que o pastor acha? Eu disse: irmão, nem percebi que a senhora estava com um pó na cara. Pó de arroz é que chama? Hã? Não estou entendendo o nome. Pronto, pó na cara. Aí eu disse: eu não estava nem percebendo que a senhora estava com pó na cara, só estou percebendo que a senhora falou. Irmão, todo mundo não tem a sua própria vaidade? Tem pessoas, vou falar, tem homens que passam horas e horas no cabeleireiro cortando o cabelo, fazendo detalhe a detalhe. Agora não permite que a irmã coloque um batonzinho claro na boca. Não é? Eu não estou dizendo que as irmãs agora vão andar feito umas biquaras com a boca vermelha por aí. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que o nosso limite é a prudência. Não é, irmão? Não é a prudência? Porque eu estou falando aqui, parece uma coisa do outro. Meu Deus, o pastor falando isso. Mas tem pessoas que não querem abrir mão. Eu nasci assim, você vai ter que se acostumar comigo. Lembre-se que o casamento, irmãos, é a união de dois seres humanos que estão se aperfeiçoando e amadurecendo na arte de se doar. Eu também não estou aqui dando respaldo para a pessoa errar. Ou ser grosso. Não. Eu estou falando na questão de se entenderem. Eu falei para vocês aqui, não foi no casamento, não sei se foi no casamento de Franciel, que eu contei aqui, ou se foi no de Gabriel, com o Cananda, que eu contei aqui daquele pastor que disse, irmãos, que quando antes de se casar, ele tinha ódio de quem apertava a pasta Colinos no meio do tubo. Vocês alcançaram a pasta Colinos, não era que era de metal? Vocês alcançaram, todo mundo alcançou. Não foi, Michael? Sim, se alcançou. Não diga não, senão você é disciplinado. Não sei se Manassés alcançou, mas a pasta Colinos era de metal. Quando estava acabando, né, irmão Júlio? Ele pegava a escova e ficava ali, né, empurrando, né, irmão Bel? Não sabe como, como que pode isso? Daí o pastor disse assim: irmão, eu não tinha raiva, eu tinha ódio de quem apertava a pasta Colinos no meio. Aí ele disse: aí eu casei com minha mulher, um casamento assim, do outro mundo. Quando chegou na noite de núpcias, a minha mulher foi lá, passou um dia de noiva. Um dia de noiva a mulher passa mergulhada numa banheira de perfume, não é? Não é assim? Para de noite estar cheirosa, né? Mas não é verdade, né? Não sei se já fizeram dia de noiva. Não é assim? Banho de noiva, né? Que chama? A mulher passa o dia dentro de uma banheira cheia de perfume, de rosa, de coisa. Ainda bem que Thaisa não dispensou a rosa. Porque de noite é um cheio de cravo e de fundo, só a graça de Deus. Mas ele disse assim, a minha esposa, olha só, é para mim. Daí ele disse assim: eu vou terminar agora.
Foi perfume mesmo, foi Thaís, perfume de alfazema. Aí, hoje em dia, é os perfuminhos de gesso, né? Meu foi Importado. banho. Meu foi banho de vinho. Banho de vinil? Vinho. Vinho? Misericórdia, diga isso não, que o povo quer pensar em mim. Ó, daí o homem disse, olha para mim, irmão, vou terminar, olha para mim. Daí o homem disse assim, aí eu casei com ela e chegou a noite de núpcias. Daí ele disse assim, aí eu entrei lá no banheiro para me arrumar, né, para minha esposa, e ela tinha ido antes de mim. Ele disse, quando eu cheguei no banheiro, que eu olho a pia do banheiro, está lá um tubo de pasta Colinos, que ela tinha usado para escovar os dentes, apertado no meio. Ele disse, me deu um nojo daquilo. Eu saí do banheiro, eu olhava para minha esposa com a cara de nojo. Ele disse, irmão, não foi lua de mel, foi uma noite, foi lua de terror, foi uma noite de trevas. Ele disse até que uns 2 dias depois a minha esposa, chorando, me procurou e disse assim, mas o que está acontecendo? Porque não era assim o nosso, você se arrependeu de ter casado comigo? Aí ele disse, não, é porque assim, ó, eu não suporto uma pessoa que aperta um tubo de pasta no meio. É uma falta de educação. Tem que começar da pontinha para a gente aproveitar toda a pasta. Eu até brinquei com ele depois, eu descobri que isso não era vaidade, isso é mão de vaca. Que ele disse, é para aproveitar toda a pasta, tem que ser de baixo para cima, bem certinho, e dobrando o tubo de pasta. Daí ele disse que a mulher falou assim para ele, mas era só essa a sua raiva? Por que você não me disse antes? Mas tem homens que dizem assim, ó, eu não disse antes porque eu não aceito e acabou. Pro resto da vida agora, ainda que eu continue o casamento, se prepare que eu vou lançar no seu rosto. Você, na nossa lua de mel, tudo que der errado eu vou dizer. Sabe por que isso? É porque na lua de mel você apertou a pasta Colino no meio. Não tem pessoas que é assim? Porque nunca foram ensinadas sobre o que é o casamento. Casamento é uma instituição de Deus, irmãos, e é indissolúvel